Olá, meus amigos. Tenho uma coisa para contar do que eu tive uma visão quando estava sonhando. Deus falou comigo e mostrou sinceramente para mim coisas tremendas que eu vi sobre mim e sobre a face dessa terra. Estava deitado pela 1 da madrugada, 2 horas eu dormi. E de repente, num sonho fui levado a um lugar num mar tão distante. E no meio daquele mar tinha muita rocha, águas, areias, céu limpo. De repente estava no meio da praia. Um rapaz estava sentado lá. E eu cheguei até aquele rapaz e perguntei para ele: moço, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou para mim: olha bem, preste atenção. E eu olhei e prestei bem atenção. Perguntei o que? Estou vendo águas, pedras e céu limpo. E vi atrás de mim um par de chinelo. Parecia um par de chinelo de cada pessoa. E aquele par de chinelo estava atrás de mim. E tinha um pote bem grandão, como um balde. E eu larguei os meus chinelos e eu falei para ele: por que eu tenho que botar um chinelo aqui? E ele falou para mim: deixa aí os seus chinelos e pise no chão puro. E eu pisei no chão. E de repente eu olhei para o céu, ele estava vindo uma nuvem muito forte e uma onda bem gigante. Uma nuvem preta e uma onda cristalina que passou por mim e refrescou. Parecia uma água gelada. E eu perguntei para aquele homem o que está acontecendo, e ele não me respondia, pois eu não conseguia ver seu rosto. Eu só conseguia falar com ele. Eu fiquei apavorado, com medo, temi. Mas não temi daquele medo de horror, mas o medo de amor, porque eu imaginava que estava com uma pessoa que do meu lado, que não me fazia mal. Estava todo de branco, um ser de branco falando comigo. E de repente aquela onda começou a agitar, a mover, e eu perguntei para ele: o que é isso? E ele falou: continua olhando, continua vendo o que significa isso para ti. O que é para ti? E eu disse: o que é? Eu não sei também. E aí entramos para dentro de uma casa que estava atrás na areia. E aquela casa era de barro, uma casa de barro assim, materiais bem velha, uma casa caindo, tipo caindo aos pedaços praticamente, bem humilde. E atrás daquela casa só tinha mar ao redor, e se tornou em nosso redor uma areia e mar, e água vinha. E eu perguntei para ele: nosso chinelo de cada um que está lá tem um pé de cada pessoa. E ele falou para mim: deixe que de lá não sairá aquele chinelo. E eu prestei bem atenção e perguntei para ele: por que eu tenho que ficar aqui dentro? Deixa eu olhar o que está acontecendo lá. E aquela água vinha e vinha, e de repente ele falou para nós: se tu vê o que está acontecendo lá fora, tu não ficará um segundo aqui onde eu estou. E eu perguntei para ele por quê. Ele disse: porque os teus olhos não podem ver isso. E de repente aquela água batia nas paredes, e jorrava e batia forte, tipo derrubando. Aí eu perguntei para ele: essa casa vai cair? Ele disse: com o alicerce da minha rocha nada vai cair. Eu construí essa casa com areia e com rocha. E quem construiu essa casa com rocha não cairá. E eu perguntei para esse ser: por que eu não posso olhar para cima e te olhar e enxergar teu rosto? E ele olhou para mim e não falou nada. E de repente tinha 2 pessoas deitadas num colchão atrás. Num colchãozinho bem pequenininho, meio velho, deitado no chão. E eu não conseguia enxergar o rosto dessas pessoas. E eu fiquei apavorado. Eu já estava com medo, porque nós estávamos dentro do mar e aquelas águas moviam. E aquelas nuvens pretas, a escuridão se aproximando. E eu chorando, gritando. E me apavorei e disse: por que então que eu não posso ver o que está acontecendo lá fora? E ele me falou: isso é só o começo. Isso aí é só o começo para muitas pessoas aprenderem
a dar valor, não na hora que precisa, e eu fiquei olhando. Eu disse, bah, mas a rocha que eu plantei, será que é forte? E ele falou para mim, só presta atenção, desde o começo que eu te falei, só observa. Eu fui observando, aquele mar foi se acalmando, e de repente ele abre aquela porta e eu saio pelo meio daquela porta e dou de cara com nuvens lindas, céus brilhando, e olho para um lado e ele falou assim, vou te levar em outro lugar, e me levou em outro lugar, num sonho. E eu estava num sonho, para explicar, eu estava num sonho, em outro lugar, eu via muita gente gritando, ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. E de repente eu vi umas bolas de fogo caindo, de um lado escuro e do outro lado estava azul. E eu comecei a gritar, por que que eu estou aqui, por que que eu estou aqui junto? E aquelas pessoas diziam, ele está vindo, ele voltou, a nossa hora está chegando. E muitas pessoas se escondendo embaixo das mesas, embaixo da casa. E eu perguntei, por que que vocês estão correndo? Eles falaram assim, porque Jesus Cristo está voltando. E de repente, eu me acordei no outro dia, na minha casa, abri a palavra lá em Mateus e achei, aquele que construiu essa casa com areia, vem a chuva e não transborda e não derrubará. Fiquei admirado, pedi para que o Senhor entrasse em minha vida e trabalhasse comigo mais. Isso é para acrescentar a fé de muitas pessoas, pois que não acredito que o Senhor está vindo. Mas o ser de branco era muito bonito, muito maravilhoso, pois o seu rosto eu não conseguiria ver. Mas que Deus age na vida de cada um e cada um seja louvado. Amém.